Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é o Dr. Gustavo Campagnoli, ele que é ortopedista geral, traumologista, especialista em cirurgia da mão. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês e poder responder essas dúvidas enviadas aí pelos seus telespectadores. Doutor, nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Hoje uma pauta muito interessante. Doutor, você não faz ideia de como recebemos e-mails, né? Hoje vamos falar dores nas mãos, o que pode ser e como tratar. Doutor, para que todos entendam, o que pode causar dores na mão? A mão, ela pode acontecer em uma infinidade de patologias, tá? Tanto é que a mão é tão complexa que precisou ser criada uma especialidade dentro da ortopedia e da cirurgia plástica voltada especificamente para a mão, né? As patologias mais comuns que a gente tem são as patologias por esforços repetitivos ou patologias degenerativas, e hoje essas patologias têm surgido cada vez mais cedo, né? Nós temos uma patologia que é muito comum, que é a síndrome do túnel do carpo, que é uma patologia descrita muito em trabalhadores braçais, que fazem esforços repetitivos, mulheres e pessoas que têm a mão um pouco menor, que o túnel fica menor e acaba comprimindo um nervo, aí dá uma dor com uma sensação de queimação e formigamento na mão. Essas pessoas geralmente queixam-se de dor noturna, que acorda no meio da noite com a mão dolorida e precisa movimentar a mão para melhorar, tá? Isso é uma patologia muito comum, é uma queixa muito frequente no consultório. Outra queixa muito frequente são as tenossinovites dos dedos, que a gente chama de dedo em gatilho, que a pessoa primeiro começa a sentir uma dor para dobrar o dedo, depois começa não só a dor, mas sentir um estralozinho, e de repente o dedo começa a travar e chega até o ponto da pessoa precisar ela mesma destravar o dedo para conseguir esticar ou dobrar, que é uma patologia que a gente chama de dedo em gatilho. Também é uma queixa muito frequente no consultório do cirurgião de mão. Nós temos a tendinite de Kerven, que é uma tendinite que é na base do polegar, do lado radial do punho, que também trabalhador braçal, que faz muito exercício com a mão fechada, acaba tendo essa dor. É uma dor em queimação, e as tendinites em si tendem a doer mais à noite, né? Que a pessoa relaxa e o corpo vai esfriando e vai começando a aparecer a dor, né? E várias outras patologias. Doutor Gustavo, realmente as mãos são muito sensíveis? Sim, as mãos são muito sensíveis. No nosso cérebro, a área responsável pela sensibilidade da mão, ela é maior do que quase todas as outras áreas do corpo todo combinadas, tá? Existe até uma representação gráfica que é bem legal de se ver, que chama homúnculo, que é uma representação de um corpo humano em que as mãos são quase maiores do que o corpo todo. Então, é bem interessante essa representação. Perfeito. Doutor, muito se dizia, se ouvia falar também que dores na mão, quem sentia mais eram as pessoas idosas. E hoje a gente vê que muitos jovens, né, sentem muitas dores também na mão. Isso também pode ser ligado ao uso de aparelhos eletrônicos, smartphones, tablets? Nós tivemos uma alteração muito importante do estilo de vida dos idosos para nós, né? Os idosos acabavam tendo um trabalho mais braçal, um trabalho mais repetitivo, que envolvia atividade física, né? E esse trabalho também não lhes permitia que ficasse muito sedentário, né? Eles acabavam precisando fazer mais força, e eles desenvolviam uma dor mais tardia porque a dor deles estava mais relacionada às doenças degenerativas, que é o que o pessoal chama popularmente como desgaste, né? Os jovens hoje em dia tendem muito ao sedentarismo, então a musculatura, os tendões já tendem a dar uma enfraquecida, e ainda com o uso exacerbado de aplicativos nos celulares, de tablets, videogames, eles acabam fazendo movimentos em articulações que antes a gente não movimentava tanto assim. E isso acaba provocando tendinites, mesmo a síndrome do túnel do carpo, por causa do posicionamento na mão. E dor cervical, por causa do uso de tablet, a pessoa fica numa postura sempre olhando para baixo. Então, acaba forçando e promovendo uma dor que cada dia hoje se vê problemas mais precoces na mão por causa do uso de celulares e tablets. Doutor, isso pode ser prevenido?
Pode. Existem maneiras de se usar o tablet ou o celular que a gente consegue prevenir algumas doenças, tá? Uma coisa importante é você sempre colocar o seu celular na mão, levantar na altura dos olhos, você não pode deixar ele muito baixo, porque senão você vai estar forçando a musculatura aí, a sua coluna cervical, e com a outra mão você fazer o uso do aparelho. Não do jeito que todo mundo tem o costume de ficar com o celular numa mão e com essa mesma mão mexer com o polegar e olhar para baixo, que aí acaba forçando demais. E nunca fazer o uso contínuo por muito tempo. Existe uma média, hoje os aplicativos de celulares eles fazem esse cálculo, você consegue ver o seu tempo de uso. Existe uma estimativa que a população use hoje celulares em torno de 4 a 5 horas diárias, de média. Algumas pessoas utilizando mais e outras pessoas utilizando menos. Então, é uma atividade repetitiva todos os dias por um período prolongado, então realmente acaba sobrecarregando. E nem sempre todos fazem uso das regras, não, doutor? Não. As pessoas geralmente passam, principalmente, até um alerta, as crianças, não, doutor, passam tanto tempo hoje num aparelho eletrônico com movimentos repetitivos, né? Então, vale a pena atentar aos pais também, né? Sim, os pais têm que ficar muito atentos, principalmente porque nos tablets hoje, como a gente não consegue ter um controle de filtro de conteúdo que eles utilizam muito, então não só pelo uso repetitivo dos aparelhos, mas pelos filtros de conteúdo, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, tentar limitar ao máximo possível, 1 hora por dia, 30 minutos por dia no máximo, e tentar estimular que as crianças usem brinquedos de acordo com sua faixa etária. O desenvolvimento neuropsicomotor da criança, cada idade tem um foco que a gente deve buscar, então tem que sempre estar procurando aqueles brinquedos ou aqueles jogos que estimulem aquela faixa etária para eles poderem desenvolver com uma melhor qualidade de desenvolvimento. Perfeito, doutor. Doutor, vamos falar sobre tratamentos. Certo. Tratamentos. A grande maioria das doenças, se a gente descobre precocemente, a gente consegue fazer um tratamento conservador, que seria o não cirúrgico, de forma bem eficaz, tá? Fisioterapia, acupuntura, exercícios, só a retirada do excesso daquela atividade, a gente já consegue prevenir e conter o desenvolvimento ou a cronificação de algumas doenças, né? Algumas doenças que acabam se cronificando acabam necessitando de uma intervenção um pouco mais avançada, às vezes com infiltrações, com bloqueios, um tempo mais prolongado de fisioterapia, até afastamento do trabalho, né? E algumas outras patologias, devido ao tempo de demora de procurar atendimento, ou mesmo pela gravidade do caso, acabam precisando ir para tratamento cirúrgico. Aí, como são muitas patologias, é difícil de a gente falar de cada uma, e seria melhor responder casos isolados, se alguém tiver alguma dúvida, para mandar para a gente, que a gente pode resolver casos isolados. Ok. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Todo mundo tem uma dorzinha, né? Quando que a gente deve procurar ajuda? Quando essa dor passa a atrapalhar no nosso dia a dia. Você percebeu que essa dor está diminuindo o seu rendimento, está incomodando o seu sono, e é uma dor que já passou de 1, 2 semanas, o ideal seria procurar ajuda, né? E nunca se automedicar. A gente sabe que para algumas doenças o uso de anti-inflamatórios é mais prejudicial do que benéfico. Então, se a pessoa fica se automedicando, e geralmente quando se automedica toma um anti-inflamatório porque a vizinha tomou para um problema ou a amiga falou que era bom, mas às vezes são doenças completamente diferentes, mas porque é na mão ela acaba achando que são doenças iguais. Então, isso acaba não só prejudicando, como trazendo riscos à saúde da pessoa. Então, o ideal é quando essa doença passar aí de 1 a 2 semanas e estiver incomodando, procurar a ajuda do especialista. Perfeito. Doutor Gustavo, eu agradeço imensamente a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. É um prazer estar com vocês e fiquem à vontade para procurar meu e-mail, me mandar dúvidas, que estarei feliz em poder ajudá-los e responder as perguntas que forem cabíveis. Obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.